Eu me chamo Ramon Santos, sou auditor fiscal do trabalho e coordenador do programa Jovem Aprendiz na Superintendência Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. No vídeo de hoje, a gente vai começar a tratar dos direitos dos aprendizes. Nesse em específico, vamos falar sobre preenchimento de carteira de trabalho e salário do aprendiz. Bom, sobre o preenchimento da carteira de trabalho, é muito importante mencionar que há algumas particularidades quando se vai preencher a carteira de trabalho do aprendiz. Vamos ver na tela aqui para ficar mais claro isso que eu estou falando. Veja que na página de contrato de trabalho, no campo cargo, é importante que se mencione a palavra aprendiz ou jovem aprendiz para indicar ali a modalidade de contrato, seguida da função que o aprendiz foi contratado. No nosso exemplo, o aprendiz foi contratado como auxiliar administrativo. É importante também que logo abaixo, no campo CBO, seja indicado o código do CBO referente à função que o aprendiz foi contratado. Esse código CBO ele é informado para as empresas pela entidade formadora. Lá na página de anotações gerais, é importante também constar um texto que mencione a natureza do contrato de trabalho, bem como a data de início e término do contrato de aprendizagem. Então, um texto sugestivo é o contrato de trabalho de páginas tal, aí faz a referência à página de contrato, se refere a um contrato de aprendizagem cujo período de duração é da data tal até a data tal. Bom, essa é a forma correta de fazer o preenchimento da carteira de trabalho do aprendiz quando o aprendiz é contratado numa função única. No entanto, é possível que o aprendiz seja contratado no que se chama arco ocupacional, ou seja, o aprendiz ele vai realizar um programa de aprendizagem, um curso de aprendizagem, onde ele vai perpassar diversas ocupações que tenham afinidade entre si. Dou um exemplo do arco ocupacional do setor hoteleiro. Aprendizes que são contratados no arco ocupacional do setor hoteleiro, por exemplo, são qualificados na parte teórica e devem, portanto, executar atividades práticas não apenas em relação a uma única função, mas algumas funções que são verificadas dentro de um hotel, como, por exemplo, recepcionista, camareiro, se o hotel tiver um restaurante, a área de cozinha. Então, veja que a entidade formadora ela pode formatar um programa estabelecendo uma única função para o aprendiz, como também pode desenvolver um programa em arco ocupacional, onde o aprendiz vai ser treinado em mais de uma ocupação. E aí, como é que fica o preenchimento da carteira de trabalho do aprendiz nessa hipótese de arco ocupacional? Bom, nesse caso, é muito importante dizer que há particularidades no preenchimento da carteira de trabalho. Vamos ver na tela aqui. Bom, nesse caso, perceba que no campo de CBO deve ser incluído o código CBO mais vantajoso para o aprendiz. Então, por exemplo, caso tenha-se 3 ocupações incluídas no arco ocupacional, a empresa deve verificar aquela com a melhor condição salarial ou aquela que, se os salários forem iguais, aquela que tenha maior empregabilidade no mercado de trabalho e selecionar esse código CBO no momento de preenchimento da carteira de trabalho do aprendiz. Isso é o que está dito lá no artigo 9º, parágrafo 2º da Portaria 723 de 2012 do Ministério do Trabalho. Em anotações gerais, também é importante que lá conste, além daquele texto que acabamos de falar, conste o nome do arco, bem como a relação de todos os códigos CBOs que estão incluídos naquele arco ocupacional. Há ainda uma informação importante a se dizer, de que quando se tratar de uma contratação indireta, deve constar lá em anotações gerais também o CNPJ e a razão social da empresa para o qual aquele aprendiz está cumprindo a cota de aprendizagem. Bom, essas são as considerações a respeito de preenchimento de carteira. Vamos passar agora a falar sobre o salário do aprendiz. Veja, a regra geral é que o aprendiz receba o salário mínimo hora.
Isso é o que vale na grande maioria dos casos. No entanto, os estados que possuem piso regional, como é o caso do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, esses estados devem observar o piso estadual e não o salário mínimo. Portanto, aprendizes contratados nesses 4 estados não recebem salário mínimo hora, e sim o piso regional do estado, que é definido de acordo com a função que o aprendiz vai ser contratado. Então, percebam essa particularidade. Aqui no Rio de Janeiro nós temos a Lei 7.898 de 2018, que define o piso para o ano de 2018. Cada ano a Assembleia Legislativa Estadual edita uma lei nova e essa lei ela é aplicada ao aprendiz nesses estados. Caso a categoria tenha um acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, o salário ali definido ele vai se aplicar em detrimento do salário mínimo e também em detrimento do piso regional, caso aquele acordo ou convenção diga de forma expressa que o salário ali definido se aplica aos aprendizes. Isso é o que está definido no artigo 69 do Decreto 9579 de 2018. Para calcular o salário do aprendiz, você deve fazer uma proporção, porque veja, o salário mínimo é um valor aplicável para aquele trabalhador que trabalha de forma integral, ou seja, as 44 horas semanais. O aprendiz tem uma carga horária reduzida, como você já deve saber, e a gente vai abordar isso num vídeo a seguir de forma mais específica, mas como ele tem um salário, uma jornada reduzida, o salário dele também deve seguir essa proporção. Para chegar a essa proporção, é importante você se utilizar de uma fórmula que vai aparecer agora na tela. Veja, o salário mensal do aprendiz será o seu salário hora, multiplicado pelas horas trabalhadas na semana, multiplicada pelo número de semanas no mês, multiplicado por 7 e dividido por 6. Veja que nessa tabelinha que aparece na parte inferior, há ali o número de semanas no mês, considerando o número de dias no mês. Então, meses que tenham 31 dias, teremos 4,4285 semanas naquele mês. Meses que têm 30 dias, a gente tem 4,2857 semanas naquele mês. E seguindo essa tabela, você consegue utilizar a fórmula. Para chegar ao salário hora do aprendiz, basta você pegar o valor total do salário definido no salário mínimo, ou no piso estadual, ou na convenção, no acordo de convenção, e dividir por 220, que é o multiplicador, é o divisor para se chegar ao salário hora no mês. É importante mencionar o seguinte: caso você no contrato de aprendizagem defina que o aprendiz vai receber salário hora todos os meses, você vai precisar aplicar esta fórmula que eu acabei de apresentar, pois o salário do aprendiz vai variar todos os meses, considerando, obviamente, que alguns meses têm 30 dias, outros meses têm 31 dias, outros meses 28 dias. Então, o salário do aprendiz, quando definido no contrato, o salário hora vai variar mês a mês. No entanto, se você optou por colocar no contrato de aprendizagem o salário mês e não o salário hora, esse salário mês não pode sofrer variações mensais a depender do número de dias de cada mês. Esse salário é fixo, porque foi definido o salário mensal. Nesse caso, você também deve aplicar a fórmula aqui apresentada, considerando sempre o número 31 como dia do mês. Então, você vai usar na fórmula o número 4,4285 na variável número de semanas no mês. Por fim, é importante destacar aqui também que caso o aprendiz maior de 18 anos, óbvio, trabalhe em condições insalubres ou perigosas, ele fará jus ao respectivo adicional, assim como os demais trabalhadores. Fique com a gente aqui para os próximos vídeos. Um grande abraço.